Abandono de incapaz. Um bebê do sexo masculino, ainda com cordão umbilical, foi abandonado em uma comunidade de São Vicente. A criança está hospitalizada. E para falar sobre este triste caso, nós vamos até a Maternidade Municipal de São Vicente, onde está a repórter Patrícia Nunes. Olá, Patrícia, qual é o estado do recém-nascido? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, é um caso bem triste mesmo. Mas a gente espera que tudo aconteça da melhor forma possível, porque a criança está hospitalizada aqui na Maternidade Municipal de São Vicente. Está passando por tratamento médico, mas não corre risco de morrer. O menino pesa cerca de 1,5 kg e está na UTI neonatal, pois foi encontrado com hipotermia. Segundo informações da Polícia Militar, o recém-nascido foi resgatado por volta das 11 horas da manhã de hoje, em frente a um barraco localizado no cruzamento entre as ruas Mecanizada e P, no bairro Samaritá. Um homem passava pelo local quando ouviu o choro da criança, que estava enrolada em um pano e ainda com um cordão umbilical. Preocupado, o trabalhador levou o bebê para o Parque das Bandeiras, no pronto-socorro de lá, onde o recém-nascido recebeu os primeiros cuidados e depois foi encaminhado aqui para a maternidade municipal. De acordo com os médicos, o quadro da criança é considerado bom e o Conselho Tutelar foi acionado e informou que vai acompanhar o caso. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Defesa da Mulher daqui de São Vicente, que por enquanto busca informações e até o momento ninguém foi preso. Irineu. Obrigado, Patrícia. A mãe de um dos 3 recrutas que morreram afogados durante treinamento em um lago do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, em 2017, fez um desabafo. Isso porque ela avaliou injusta a decisão judicial. O ex-tenente, o ex-cabo e o ex-soldado envolvidos no ocorrido foram condenados a apenas 2 anos de prisão, que serão cumpridos em liberdade. Para mim, foi muito humilhante, foi devastador, foi uma coisa fora do comum, não esperava, me senti muito humilhada e achei um descaso, porque eles mataram 3, foi provado que eles fizeram um trote e foram 3 condenados. Só que a condenação foi uma condenação muito impune, porque eles só pegaram 2 anos e 15 dias de regime aberto, podendo responder em liberdade. E eu não concordo com isso. O meu filho era tudo para mim. Era como ali naquele momento eu estivesse enterrando meu filho novamente. A tarifa dos ônibus municipais de Peruíbe está mais alta a partir de hoje. O valor da passagem passou de R$ 3,50 para R$ 3,70. De acordo com a Prefeitura de Peruíbe, o aumento deste ano e dos 3 anos anteriores, 2017, 2018 e 2019, foram aprovados em audiências públicas. A administração municipal informou ainda que os reajustes são anuais, conforme previsto em contrato com a empresa concessionária do serviço na cidade, a Jundiá Transportes. O último reajuste foi em janeiro de 2019, também de 20 centavos. Profissionais da saúde de Santos passaram por treinamento para atender casos suspeitos do coronavírus. Na China, a doença já provocou a morte de mais de 1.000 pessoas. Mais de 400 profissionais participaram da capacitação. Médicos, enfermeiros e chefes de unidades de saúde da rede municipal. Todos os profissionais nossos estão sendo capacitados para levantar a suspeita o mais precoce possível. O coronavírus provocou uma morte na Tailândia e 1.017 na China, que registra mais de 43 mil casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, no país, há 7 casos suspeitos.
Durante palestra, o infectologista Marcos Caseiro explicou sobre os meios de transmissão do coronavírus. As pessoas eliminam partículas da boca, gotas que rapidamente caem na superfície, né? A gente chama de gotículas. E essas gotículas, obviamente, ficam em superfície. Então, superfícies contaminadas, gotículas e as mãos. As mãos, né, são importantes meios de transmissão. As pessoas põem a mão no nariz, na boca, cumprimentam o outro. Isso é uma forma importante de manutenção de transmissão. O médico também falou sobre o atendimento e encaminhamento dos casos suspeitos. Se não tiverem gravidades, eles irão para casa, ficam vigilância dentro de casa, e se tiverem sintomas ou sinais de gravidade, esses indivíduos serão encaminhados de uma forma totalmente adequada para uns serviços nossos onde há isolamento. E a referência aqui na Baixada Santista será inicialmente o Hospital Emílio Ribas, lá de Guarujá. Marcos Caseiro destacou que simples cuidados podem evitar o contágio do coronavírus. Lavar as mãos de uma maneira adequada, frequentemente, na ausência de água e sabão, utilizar álcool gel quando for disponível, né? E, obviamente, quando nós tivermos a ocorrência dessas doenças que nós não temos no nosso país, contato de paciente suspeito, utilização de máscaras de proteção e os cuidados de lavagem de mão e asepsia das mãos. O Museu Pelé ficou fechado nesta terça-feira. Os telhados foram danificados em função das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista no início da semana. De acordo com a Prefeitura de Santos, os 2 prédios que integram os casarões do Valongo, onde estão instaladas as áreas administrativa e expositiva do museu, já foram inspecionadas pela Defesa Civil. Um relatório sobre a avaliação realizada pela Defesa Civil será encaminhado à Secretaria de Turismo, responsável pela administração do equipamento. O Museu Pelé, dedicado a Edson Arantes do Nascimento, abriga documentos, camisas, chuteiras, bolas, condecorações e troféus, entre muitos outros itens do acervo pessoal do rei do futebol. O trânsito se transformou em um caos. E pior que ficar parado por horas foi ficar parado dentro do carro com o nível da água subindo nas ruas. Muitos motoristas ficaram a pé e ainda tiveram prejuízos. Só esta oficina recebeu cerca de 20 carros depois do caos. Um deles é do Marcelo, morador de Praia Grande. O estivador conta que ficou a pé quando ia para o trabalho por causa de alagamentos. Trabalho no porto, para você vir, aquela enchente de São Vicente, né? O carro ficou parado, acabou vindo para a oficina por causa de enchente de água, né? Infelizmente, tive um prejuízo, não trabalhei e ainda tive que arcar com essas custas aí. A água da chuva molhou a caixa de fusíveis. Marcelo precisou gastar R$150 para colocar tudo em ordem. O chefe da oficina diz que Marcelo teve até sorte. Em dias de enchentes, pode acontecer vários problemas no carro. Traga muito compressor de ar-condicionado, porque tem rolamento nele e seca a graxa que tem dentro. Alternador também, que é uma peça elétrica, sensores de roda, sensores de direção, isso tudo contaminando com água, acaba dando problema. Mas há casos em que a dor de cabeça pode ser ainda maior, quando a água entra no motor. Mecânico há 40 anos e dono desta retífica em Santos, seu Juarez mostra como isso acontece. O filtro de ar geralmente fica nessa direção aqui. Então, a água subiu aqui, mais um pouquinho aqui em cima, aí ele já aspira, né? Aí dá o calço hidráulico, que seria entra água no motor. Segundo o mecânico, as bielas podem quebrar ou empenar quando entra água e provocar sérios danos na parte interna. Aí é preciso retificar o motor. Nos últimos dias, 15 carros que sofreram pane em alagamentos foram trazidos à retífica. O conserto demora em média 15 dias úteis. Custa entre R$6.000 e R$8.000. Seu Juarez alerta que o melhor mesmo é tentar evitar dirigir em ruas alagadas. Se tiver na água, não funcionar o carro e tentar tirar com a ajuda de alguém, porque se funcionar o carro, 99% vai estourar o motor. Os estragos foram inúmeros, afinal, nos 9 municípios da Baixada Santista, o acumulado durante 24 horas, de segunda para terça-feira, foi de 1.401 milímetros. E agora a preocupação é com as encostas dos morros, já que a terra permanece encharcada, embora o tempo tenha melhorado. Para falar sobre essa situação, nós recebemos em nosso estúdio o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onez. Onez, boa noite, obrigado, viu, por participar aqui com a gente. São números que assustam, né, quando a gente fala aí na quantidade de chuva acumulada de um para outro dia, não é, Onez?
Sim, nós tivemos nesse mês de fevereiro 2 eventos assim com chuva muito volumosa. Desde o dia 1º de fevereiro, né? E agora outro evento no dia 9, nesse domingo, para segunda-feira. Então nós temos nesses primeiros 10 dias do mês já um acumulado que é o dobro do que se espera para todo o mês de fevereiro, que a média seria 290 milímetros. Nós tivemos aí 531,9 milímetros. Sim. Dá para exemplificar o que significa isso? Então, 1 milímetro... Porque a gente fala em milímetros, as pessoas ficam um pouco perdidas em relação a isso. É verdade. 1 milímetro representa 1 litro de água em cada metro quadrado. Então você imagina... 1 milímetro? 1 milímetro. Então 500 milímetros seria meia caixa d'água de 1.000 litros em cada metro quadrado da sua área. 500 litros de água por metro. Isso. A gente imaginar uma caixa de 1 por 1, a pessoa dentro com 500 litros de água dentro. Exatamente. É claro que essa chuva não vem de uma vez só, mas... Não, claro, estamos falando em acumulado em 2, 3 dias. Né? É só para as pessoas entenderem, para terem uma referência do que significa isso, porque fala em milímetros, as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas. Essa, na base média histórica, é a maior dos últimos 25 anos, é isso? Mais ou menos isso. A gente está caminhando para isso. Nós fechamos a média quando termina o mês. Então, o ano passado, fevereiro, foi bem acima da média, né? Já superou os 25 anos, que foram 720 milímetros. E esse ano, esse fevereiro, está caminhando para isso, porque nos primeiros 10 dias já teve esse número bem alto. A chuva deu uma trégua, né? Nesses dias, a previsão é de que também deve melhorar o tempo, mas o perigo continua principalmente nas encostas, não é? Sim, a frente fria praticamente passou, mas tem muita umidade ainda, tem muita instabilidade. Então são esperadas chuvas assim, qualquer momento, até quinta-feira pelo menos. Mesmo que fraca, moderada, o solo já está bem saturado. Então ele, como está bem saturado, qualquer chuva, ou mesmo até não precisa da chuva, né? O solo já pode estar se movimentando e ele pode a qualquer momento romper e ocorrer ali um escorregamento. Quais os principais cuidados que a população deve ter agora, nesses dias? A população deve, que mora principalmente nas encostas dos morros, né? Nas áreas consideradas de risco. Consideradas de risco, que requer mais cuidado, porque são riscos realmente de vida das pessoas que moram ali. Observar a condução das águas, evitar lançar água do telhado, água que usa na torneira, no tanque, no chuveiro, diretamente na encosta. Evitar lançar na encosta, procurar conduzir essa água para as canaletas de drenagem. Só vai piorar ainda mais a situação, né? Porque já está encharcado. Exatamente. Nessa situação, qualquer vazamento de água de um cano, ele pode iniciar um escorregamento da encosta. Quais são os sinais que a população deve estar atenta? Sim, há sempre um sinal de que aquele solo está começando a se movimentar, né? Esses sinais são trincas, rachaduras no piso, na parede da casa, postes e árvores que lentamente começam a encurvar, é sinal que o solo está se movimentando. Aquela inclinaçãozinha assim, né? Aquela inclinação leve, isso a gente observa bem nos morros, né? Muros que começam a ficar embarrigados, a gente fala, está se deformando, mesmo paredes também nessa condição. A água mais barrenta que costuma surgir em locais onde não tinha essa água, né? E para quem mora próximo de paredões rochosos, que é muito comum aqui em Santos, até estalos em rocha, indica que está ali iniciando um processo de desplacamento, de uma lasca de rocha ou de um bloco rochoso que pode vir a atingir a casa. Então, nesses casos, esses sinais indicam que a pessoa deve sair da casa imediatamente. Qual o número da Defesa Civil para qualquer emergência e para qualquer informação também que as pessoas necessitem? Tem um número padrão para a Defesa Civil, que é o telefone 199. Daniel Zias, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Boa noite, disponha sempre da Defesa Civil. Nós é que agradecemos. E depois de tanto estrago, a chuva dá trégua e o sol deve aparecer, ainda que entre nuvens nas cidades da Baixada Santista. Confira na previsão do tempo. O sol aparece pela manhã e à tarde em Santos, mas pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora. Mínima de 23, máxima de 30 graus. Mesmo cenário em Guarujá, onde faz sol, mas também há previsão de chuva. Mínima de 23, máxima de 30. O dia estará parcialmente nublado em Cubatão, onde pancadas de chuva ocorrem ao longo do dia. Temperaturas variam entre os 23 e os 29 graus. Em São Vicente, as temperaturas ficam entre os 23 e os 30 graus. O sol pode aparecer entre nuvens, mas há 90% de chances de chover. Com máxima de 30 e mínima de 24 graus, Praia Grande terá uma quarta-feira com tempo encoberto e chuva ao longo do período. Também deve chover em Mongaguá. Na cidade, as temperaturas variam entre os 23 e os 29 graus. E acredite, apesar de causar inúmeros prejuízos, a chuva fez muita gente lucrar nas cidades aqui da região. Quer saber quem se deu bem nessa história? O repórter Fabiano Roma conta para você.
O comércio do Paulo fica na Rua Carvalho de Mendonça, pertinho do Canal 2. O forte são os importados, mas desde o começo da semana, sabe qual o artigo que mais vendeu? Guarda-chuva. Tanto que o estoque zerou e ele teve que reabastecer correndo. O guarda-chuva tá indo que nem água? Que nem água, né? Ontem mesmo a gente nem esperava que vendesse tanto, graças a Deus. O pessoal era dia 10 também, né? O pessoal na rua com dinheiro. O estoque foi embora. Hoje tive que comprar mais um pouco aí para reforçar. Na ponta da praia, bem na saída do ferryboat, a barraquinha do seu João também está faturando. E ele não esperava vender tanto guarda-chuva nesta época do ano. Tá feliz, não? Tá bom. A chuvinha até que ajudou, então. Ajudou. O guarda-chuva tem sido mesmo o item da semana, acessório indispensável. Também não é para menos, né? Em Santos, desde o começo do mês, já choveu mais de 490 milímetros. Para você ter uma ideia da quantidade, esse índice é 65% maior do que era esperado para chover um mês inteiro. E olha que a gente ainda não chegou nem na metade de fevereiro, né? Por isso, tá valendo aquela. Não saia de casa sem ele. O meu guarda-chuva já tá na mão. O Guga está comemorando. A barraquinha dele fica na Alexandre Martins, pertinho do shopping. Aqui, o guarda-chuva é o mais procurado. No comum a gente costuma vender 15, 20 guarda-chuva por dia. Agora não, agora as vendas ela vai para 50, 60, 70 guarda-chuva por dia. E é assim, o pessoal não pensa duas vezes. Está chovendo, para e já fala quanto é o guarda-chuva. Você falou o preço, ela leva. É melhor pagar um guarda-chuva do que você ir para a farmácia comprar remédio para gripe. É melhor mesmo. Então a chuvinha ajudou, né? Ajuda bastante. É assim, a gente só vende guarda-chuva, mas vende guarda-chuva. Mesmo sendo registradas muitas reclamações em relação às filas das balsas que operam no litoral paulista, o tempo de espera para embarque caiu 57% durante a Operação Verão Mais Seguro 2020. O dado foi divulgado pela Dersa, operadora do sistema. 42 dias de operação de 23 de dezembro do ano passado a 2 de fevereiro deste ano, o maior tempo de espera registrado foi de 120 minutos, 2 horas, contra 280 minutos, 4 horas e 40 minutos, no mesmo período do ano passado. Desta forma, em 95% do período, as travessias litorâneas operaram dentro dos tempos de embarque considerados padrão, e em apenas 5% esses tempos estiveram elevados. Em 2019, foram entregues 9 embarcações modernizadas, e essas unidades passaram a contar com serviços de manutenção 24 horas, inclusive aos finais de semana. Carnaval, contagem regressiva para a maior festa popular do país. A taxa de ocupação na rede hoteleira da Baixada Santista está em 65%, mas deve aumentar nos próximos dias. Capricho na limpeza e na arrumação. A temporada é de muito trabalho que deve aumentar no Carnaval. Este hotel na Ponta da Praia em Santos tem 60 funcionários. A mão de obra foi reforçada no Réveillon. Aqui os pacotes variam de 3 a 5 diárias. A agenda da folia inclui muita diversão e passeios aos hóspedes. Vai fazer um welcome aqui para os hóspedes que estão entrando e com guias também, né, do que a gente vai ter aí na cidade para que elas consigam aproveitar aí também, serem foliões aí na cidade de Santos. Pesquisa do Sindicato dos Hotéis indica que a taxa média de ocupação para o Carnaval está em 65% dos 30 mil leitos da Baixada Santista. Neste hotel no Gonzaga, 94% dos 136 apartamentos já foram reservados. A procura para os dias de folia começou no fim do ano passado. O gerente geral está otimista. Espera que todos os quartos sejam ocupados, se o tempo ajudar. Uma ocupação muito boa, é a segunda melhor dentro do período do ano. A primeira ainda é o Réveillon, a segunda com certeza é o Carnaval. Então hoje representa bastante turista na cidade, bastante folia e bastante gente feliz. Essa é o que representa para nós hoje o Carnaval. Falar de futebol, domingo o Santos encara a Ferroviária em Araraquara motivado. Depois de perder o clássico contra o Corinthians, o Peixe se reabilitou diante do Botafogo na Vila Belmiro. O alvinegro não deu chances para o time do interior. O Botafogo não viu a cor da bola no alçapão. Carlos Sanches marcou o primeiro nessa bela finalização. Na
etapa complementar, Sacha de cabeça deu números finais ao confronto. 2-0 Peixe. Soteldo, sem dúvida nenhuma, faz uma grande diferença no time do Santos, né? Ele que retornou ontem junto com o Carlos Sanches à equipe, deu uma outra dinâmica para o Santos, ali principalmente na parte do setor ofensivo, que vinha sofrendo com a produção no ataque, e ele iniciou a jogada do primeiro gol, que o Sacha fez o cruzamento para o Sanches, e no segundo gol ele mostrou por que faz a diferença, porque é o melhor jogador do time, fazendo a jogada para o gol do Sacha de cabeça. E o Santos ontem teve uma atuação tranquila, o adversário é o lanterna geral da competição, não ofereceu muitos riscos, mas o Santos conseguiu se impor, se recuperou da derrota no clássico para o Corinthians e conseguiu abrir uma boa vantagem na liderança do Grupo A do Paulistão. O Santos lidera o Grupo A com 10 pontos. Na próxima rodada, o alvinegro praiano encara a Ferroviária, domingo às 7 da noite, em Araraquara. É um jogo difícil, a gente sabe que a Ferroviária, apesar de estar na lanterna do grupo dela, no grupo D da competição, é um adversário que costuma endurecer jogando dentro de casa. O Santos aí vai ter mais alguns dias para trabalhar até o jogo, que é no domingo, na Arena Fonte Luminosa. Talvez o Lucas Veríssimo volte. E o Madison, lateral direito, também pode ser que esteja à disposição do Gesualdo Ferreira. E são essas as novidades provavelmente as novidades do Santos para o próximo jogo. O Caderno Regional fica por aqui. Durante 24 horas você confere em tempo real tudo o que acontece na região, no Brasil e no mundo pelo Santa Portal. Boa noite e até amanhã. Tchau.